Olá, meus caros viewers, Hajime Mashite. Aqui quem está falando é Jesus e é com prazer imenso que venho nos apresentar o Anime Quiz Battle. E hoje eu vou falar sobre 107 curiosidades de Danny Phantom. Detalhe importante: todas as curiosidades foram escritas pelo próprio criador, que fala um pouco dos bastidores da criação de um desenho animado. E vocês vão perceber que ele tem uma mentalidade bem brincalhona e cheia de referências da cultura pop. E para dar um toque bem legal a este vídeo, eu vou narrar todas as curiosidades me passando por ele. E já deixa um like se não o Vlad Plasmos vem à noite e puxa teu pé. Depois comenta qual curiosidade você mais gostou. Danny Phantom foi criado por mim, Bud Hartman, depois que eu já havia trabalhado em Os Padrinhos Mágicos com a Nickelodeon. Minhas grandes inspirações foram Buffy, a Caçadora de Vampiros e Os Caça-Fantasmas. O título Danny Phantom foi inspirado nos títulos de desenhos animados da década de 1960, como Johnny Quest, mais especificamente. Eu queria criar um título com um nome verdadeiro, seguido com um sobrenome que também fosse meio que uma palavra de ação. Algumas dessas palavras alternativas de ação foram Danny Thunder, Danny Lightning e Danny Power. Escolhi Danny Phantom porque achei que soava mais legal. Alguns dos primeiros nomes alternativos que eu tinha para o nosso herói incluíam Billy Phantom, Kenny Phantom, Jack Phantom e Dave Phantom. Eu criei o conceito para o show Danny Phantom ao dirigir uma van de mudança de Las Vegas para Los Angeles com a minha mãe. Infelizmente, ela ficou mais fascinada com a visão de uma tartaruga do deserto do que com o nascimento de um novo e incrível Nicktoon. Antes de decidir por um show de super-heróis, um dos meus primeiros conceitos para Danny Phantom foi um pouco mais na pegada dos caça-fantasmas. Chamava-se Danny Phantom e os Detectores de Espectro, e teria se concentrado em um Danny Phantom sem poderes e seus amigos usando aparelhos e gadgets para caçar fantasmas. Durante um jantar com os executivos da Nickelodeon, me pediram mais episódios de Padrinhos Mágicos e perguntaram se eu tinha mais ideias para um novo programa de TV. E sim, jantar com os executivos é um privilégio. Há alguns rascunhos iniciais de Danny Phantom mostrando um design surpreendente. Eu originalmente o desenhei com o corpo do tipo Superman, que era basicamente um monte de músculos irrealistas. Voltei para o design mais fino quando decidi que seria mais interessante retratar Danny como um garoto de 14 anos. Decidi que Danny deveria ter 14 anos porque essa idade é uma espécie de ponte entre a infância e a vida adulta. E é mais um período de autodescoberta, que certamente se encaixa no tema de Danny, aprendendo a viver e controlar suas habilidades fantasmagóricas. O design final de Danny mais magro foi o esforço colaborativo dos designers de personagens Steven Silver e Shannon Tyndall, e me surpreendeu bastante. Diferente de outros desenhos, Danny possui 5 dedos ao invés de 4. Chupa, Timmy Turner. Você pode notar que quando Danny se transforma em fantasma, apenas seu cabelo fica branco e suas sobrancelhas ficam pretas. Na verdade, elas deveriam ficar brancas também, mas todos achavam que as sobrancelhas brancas faziam Danny parecer um homem mais velho. Sam e Danny foram originalmente feitos para compartilhar uma conexão psíquica para que um soubesse onde o outro estava o tempo todo. Mas eu descartei isso para manter as coisas simples. Apenas Danny teria os poderes. Danny originalmente teria um animal de estimação chamado Spook, que seria capaz de rastrear fantasmas. Eu descartei o conceito quando Harry Potter rapidamente ganhou popularidade. Eu não queria que a série dele fosse constantemente comparada ao menino bruxo. Eu queria dar a Danny uma moto fantasma muito legal para usar como seu principal meio de transporte, mas então percebi que dar uma moto era inútil, porque ele pode voar muito rápido. Jack, pai de Danny Phantom, é uma referência a Jack e Danny Torrance de O Iluminado, o que explica porque Jack Phantom constantemente acusa seus filhos de serem fantasmas. Dei a Danny uma irmã mais velha porque, ao contrário de Timmy Turner, senti que a Jess Phantom faria Danny se sentir menos no controle em casa e lhe daria alguém para enfrentar. Adoro essa falta de controle que torna a experiência de Danny com superpoderes ainda mais satisfatória para ele. Jess Phantom recebeu o nome de um personagem da história em quadrinhos de John Burns dos anos 1990. Eu sempre achei o nome Jess legal. O nome Tucker Foley é uma combinação dos nomes do ator e comediante Chris Tucker e do personagem de Ed Murphy em Tira da Pesada, Axel Foley. O professor de Danny, Sr. Lancer, tem o nome de um restaurante familiar em Burbank chamado Você Adivinhou Lancers? Mestre Vlad originalmente seria um vampiro, mas os executivos da Nickelodeon pensaram que torná-lo um vampiro poderia levar a um território bastante violento, e eu pensei isso também, então ele foi transformado em um fantasma. Um resquício desse conceito descartado pode ser encontrado em sua vila chamada Plasmas, um componente de sangue. Você sabe, vampiros adoram sangue. Parte da personalidade de Mestre Vlad é baseada em Lex Luthor, que exerce sua influência em Danny devido a uma ligação pessoal, o que lhe dá vantagem em diversas situações. O interesse amoroso de Danny é Paulina Sanches, que é um paralelo ao interesse amoroso de Superman em Lois Lane. Ambas as personagens não têm interesse romântico no protagonista porque elas têm uma queda pelo alter ego do super-herói. Lois ama Superman, mas não ama Clark Kent, e Paulina ama Danny fantasma, mas não ama o Danny humano. O sentido de movimento de Danny é idêntico ao sentido de aranha do Homem-Aranha. Ambos os sentidos alertam seus respectivos heróis sempre que o perigo está próximo. Dash Baxter é uma inspiração direta ao amigo de Peter Parker, Flash Thompson. Uma característica entre ambos é que tanto Flash quanto Dash intimidam o protagonista do universo, mas também idolatram o alter ego super-herói sem perceber que o herói é na verdade a pessoa que eles intimidam. Seus nomes também são palavras que descrevem seu movimento rápido em inglês e rimam entre si. Os fantasmas do universo de Danny Phantom não são espíritos dos falecidos como os fantasmas tendem a ser na cultura pop. Em vez disso, eles são monstros de outra dimensão. Nós os chamamos de fantasmas porque é mais fácil de dizer e é mais atraente do que dizer monstro de outra dimensão. A cidade natal de Danny, Emmett Park, é uma homenagem ao cenário de algumas histórias de terror famosas. Amityville, em Long Island,
é o local da famosa casa de horror em Amityville. Vide Invocação do Mal 2. Mas Ebony Park também recebeu o nome de Emmett Island, local do livro do filme de Steven Spielberg, do Barão. A escola de Danny, Casper Haig, tem o nome de Casper, mais conhecido no Brasil como Gasparzinho. Alguns membros-chave de Os Padrinhos Mágicos ajudaram a fazer Danny Phantom, incluindo o escritor Steve Marmalade e o diretor de arte Bob Boyle. Uma das principais diferenças trabalhando em Os Padrinhos Mágicos e Danny Phantom foi adaptar a série para um formato no qual os personagens tinham arcos e uma linha de tempo. Danny Phantom tem uma narrativa de 22 minutos, diferente de Padrinhos Mágicos, que consistem em 2 episódios de 11 minutos. Uma das características mais difíceis de criar uma série como Danny Phantom é dar ao super-herói um toque único e interessante para manter a série única e atualizada. Originalmente, eu queria escalar um garoto de 14 anos para dublar Danny, mas não achei ninguém que soasse heróico bastante. A dublagem em inglês é feita por David Kaufman, que dublou Marty McFly em De Volta para o Futuro, a série animada. No Brasil, ele é dublado por Thiago Fagundes. David Kaufman manteve sua primeira audição para Danny em um CD e escutava em seu carro. Sempre que ele dirigia o estúdio para gravar, ele fazia isso para lembrar como Danny soava para mergulhar no personagem de forma eficiente. Isso que eu chamo de profissionalismo. Não apenas eu fiquei impressionado com a performance de Kaufman, como também sua filha, que o chama de Daddy Phantom. Jane Manson é dublada pela atriz Greg Griffin. Eu fiz um esforço para trazer de volta todos os membros com quem trabalhei. Greg Griffin é quem dava voz a Vicky de Os Padrinhos Mágicos. No Brasil, ela é dublada por Flavia Sage. Tucker não foi o primeiro personagem a ser dublado por Rick Deshawn Collins. Antes de caçar fantasmas com Danny, ele interpretou Vince Laceio do desenho Hora do Recreio. No Brasil, Tucker é dublado por Marco Souza. A dubladora de Manny Phantom, Ed Suzy, essencialmente construiu uma carreira dando voz às mães de desenhos animados. Ela interpretou a mãe de Dexter em O Laboratório de Dexter, de Betty em Os Rugrats e de Miriam Patak em Hey Arnold. No Brasil, ela é dublada por Mariângela Cantu. O pai de Jenny, Jack, é interpretado pelo lendário dublador Rob Paulson, que interpretou papéis icônicos como Jack Warner, Pink, Carl Wheezer, Experimento 625, Donatello em As Novas Aventuras de Tartaruga Ninja e Rafaelo no Antigo, além de muitos outros para mencionar aqui. No Brasil, foi Ronaldo Júlio. Embora o Sr. Lancer esteja longe de ser hardcore, seu dublador, Ron Perlman, interpretou alguns personagens ao longo de sua carreira que redefiniram a palavra hardcore. Ele interpretou Hellboy nos filmes de Guilherme Del Toro, Slade Wilson, também conhecido como Exterminador em Jovens Titãs, e também o lead de A Hora de Aventura. Valeria Gray foi originalmente interpretada por Gray DeLisle para o episódio A Orientadora do Meu Irmão, antes que a renomada dubladora Chris Summer fosse escolhida para assumir este papel. Se este nome não soar familiar, você provavelmente já ouviu a voz dela como Penny no Inspetor Bugiganga, ou talvez como Suzy Carmichael em Os Rugrats. Valéria não é a única que teve uma mudança de voz. Danny, essa Danny Queen no final, a versão feminina, foi dublada por 2 atrizes diferentes da série. Ela foi interpretada por Anna Sophia Robb no episódio estreia, porém o papel foi assumido por Krista Swan. Detalhe, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Tara Strong interpreta 2 vilãs recorrentes da série, Amber Macklin e Penelope Spector. Esta definitivamente não é a primeira vez que trabalho com ela. Você provavelmente sabe que o melhor dela é dublando Tina Turner em Os Padrinhos Mágicos. Todas as celebridades convidadas no programa foram escaladas como fantasmas, da mesma forma que celebridades convidadas interpretavam vilões na série Batman dos anos 1960, estrelada por Adam West e Burt Ward. Algumas dessas celebridades incluem Patricia Heaton como a Cozinheira Fantasma, Matthew St. Patrick como Spooker e Martin Mull como Vlad Plasmos. Celebridades normalmente dublam personagens por um tempo limitado, até que diferentes dubladores assumam seus papéis definitivamente, assim que o personagem se torna regular. Como exemplos, Cat Suzy assumiu o papel da Cozinheira Fantasma e Kevin Michael assumiu o Spooker. O pai de Tucker, Maurice Foley, é dublado por Phil Lamar, conhecido por dublar Hermes Conrad em Futurama e Samurai Jack. Mark Hamill interpreta o vilão Undergrowth, porém é mais conhecido por interpretar Luke Skywalker em Star Wars, além de dublar diversos personagens incluindo o Coringa e o Senhor do Fogo Ozai. A criança fantasma Youngblood foi interpretada pelo ator Taylor Lautner, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Taylor mais tarde ficou famoso interpretando um lobisomem na história de amor mais chato de todas, O Crepúsculo. O arqui-inimigo de Danny Phantom, Black Danny, é dublado pelo lendário ator Eric Roberts. Seu impressionante currículo inclui tudo desde Batman, o Cavaleiro das Trevas, até Cable Guy, conhecido aqui no Brasil como O Pentelho. A primeira sessão de gravação de Danny Phantom aconteceu em 21 de novembro de 2000, cerca de 1 ano e meio antes da série estrear. Misteriosamente, o primeiro episódio a ser gravado também foi o primeiro episódio a ser transmitido. Na verdade, Danny Phantom estreou em 3 de abril de 2004, logo após o Kids' Choice Awards da Nickelodeon. Ao contrário de muitos outros programas de animação, o elenco de Danny Phantom gravou seus diálogos juntos na mesma sala. Dave Kaufman descreve a experiência como algo semelhante a uma peça de teatro. Os atores levam cerca de 3 horas para gravar o diálogo de um único episódio. Dave Kaufman diz que gritar fantasmas tantas vezes deixava sua voz rouca no final do dia. No episódio O Que Você Quer, eu dei voz a um locutor de futebol que também se parece muito comigo. Exceto que ele é, você sabe, um desenho animado. Quer dizer, eles parecem muito mais comigo do que o Dr. Bender. E chegamos na metade do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa um like que isso me ajuda muito a comprar um pastel de flango no final do mês. E no final do vídeo eu falo qual curiosidade eu mais gostei. Bora continuar.
A música tema que ouvimos hoje não foi a única gravada para o show. Uma versão alternativa chegou tão longe em produção que uma sequência de abertura alternativa foi desenhada sobre ela. A música alternativa se concentrava mais em explicar as habilidades de Danny. A música tema foi alterada porque a Nickelodeon queria que ela contasse a história da origem de Danny. Dessa forma, os novos espectadores não se sentiriam alienados ao assistir o desenho pela primeira vez, não importa o episódio com o qual começassem. Felizmente, mudar a letra não foi um pesadelo logístico muito complicado, já que escrevi a letra da música. As duas, na verdade. Eu baseei a música tema na música O Homem Invisível da banda Queen, uma das minhas bandas favoritas. Uma coisa que eu aprendi trabalhando com Danny Phantom é que sua primeira ideia nem sempre é sua melhor ideia, e nunca pare de se esforçar até você sentir que fez algo realmente incrível. De nada por essa explosão de inspiração no meio do caminho. Eu também fui coautor de outra música favorita dos fãs, tocada pela Amber no episódio Ela é uma Brasa, que também é meu terceiro episódio favorito. Sim, meu terceiro episódio favorito. Eu sou muito específico. Danny Phantom foi o primeiro show a ser produzido pela minha própria empresa, Billion Folds, que foi cofundada com a minha esposa. Billion Fold vem de um termo bíblico, 100-fold, que em português significa 100 vezes. Um único episódio de Danny Phantom leva aproximadamente 10 meses para ser produzido, considerando desde a pré-produção até a pós-produção. A fase de produção ocorreu em Burbank, na Califórnia. A animação foi feita por um estúdio de animação coreano chamado Hook Graphics. Dentre seus trabalhos, podemos citar clássicos animados como Futurama, Os Simpsons e Bob Esponja Calça Quadrada. Os vilões encontrados na galeria de vilões de Danny Phantom foram baseados em situações e ideias da minha vida pessoal. Amber McLean surgiu de um episódio sobre modas musicais e os efeitos que eles têm em adolescentes. A Cozinheira Fantasma foi gerada a partir do meu conhecimento de vários alunos que tendem a odiar os almoços preparados na escola. Mas só nos States, porque merenda aqui no Brasil é vida. Vlad é um fanático do time Green Bay Packers porque o escritor das histórias de Danny Phantom, Steve Marmel, também é fã desse time. Quase fomos processados por isso, mas felizmente Carmel foi inteligente o suficiente para fazer as cores do time de Danny Phantom verde e dourado, ao invés de dourado e verde. Uma piada descartada que Marmel queria incorporar era explodir a casa de Vlad depois de cada encontro que ele tivesse com Danny, mas essa piada recorrente foi perdida na edição. Se a série tivesse continuado, Danielle teria sido aceita pelos Phantoms, tornando-se efetivamente a irmã mais nova de Danny e da Jess. O vilão Nikolai Teknos pretendia ter mais um upgrade e se transformar em Teknos 3.0, mas o design foi descartado depois que decidimos que a atualização não se encaixava em nenhum lugar da história do episódio. A adição do logotipo de Danny Phantom mais tarde na série foi sugestão dos executivos da Nickelodeon, que achavam que ele precisava de um símbolo semelhante a heróis como Batman, Superman e Homem-Aranha. Mas talvez o motivo mais honesto fosse porque os executivos queriam tornar o herói mais comercializável. Danny tornou-se oficialmente 99,9% comercializável no episódio da segunda temporada em que Sam lhe dá seu logotipo D. A trilha sonora da série foi composta por Guy Moon, que também foi responsável pela música ouvida em Os Padrinhos Mágicos. Quando Guy Moon e eu nos encontrávamos para discutir a trilha sonora de um episódio, eu costumava cantar sobre o episódio para dar a Moon uma ideia de como eu queria que a música soasse. Moon trazia a câmera para as sessões e gravava meu canto reconhecidamente inexperiente para lembrar das minhas instruções. Nem todo mundo pode se tornar meio fantasma, meio humano. Se Sam ou Tucker tivessem sido pegos no meio de um portal fantasma com defeito, provavelmente eles teriam morrido. Wolf é fluente em Esperanto, língua criada em 1887 pelo Dr. Ludwig Lazarus Zamenhof, talvez mais conhecido por seu pseudônimo de Pato Toro Esperanto. O Esperanto foi criado na esperança de substituir todas as línguas do mundo como uma única língua universal. A julgar pelo fato que este vídeo está em português, você provavelmente pode adivinhar o quanto este plano deu certo. O título do episódio Shades of Grey é obviamente uma referência ao sobrenome de Valerie, mas o título poderia ter um significado muito mais profundo. O termo Shades of Grey refere-se a uma posição pouco clara na escala do bem e do mal, geralmente em algum lugar no meio. Isso certamente se aplica a Valerie. Ela não necessariamente luta contra fantasmas para o bem ou para o mal, mas por suas próprias razões pessoais. Durante o episódio Shades of Grey, Danny nomeia o cachorro fantasma de Cujo. Cujo também é o nome de um romance de terror escrito por Stephen King sobre o cachorro mordido por um morcego raivoso, que o transforma em um assassino a sangue frio. A arma verde brilhante da lâmina dupla que Matt usa para matar a legião de monstros é praticamente idêntica ao sabre de luz de Darth Maul, do filme de Star Wars A Ameaça Fantasma, exceto pela cor vermelha. Como eu sei que todo mundo adora várias referências deste filme, o título do 9º episódio da segunda temporada, A Ameaça de Phantom, é obviamente uma brincadeira com o título do filme de Star Wars favorito de todos, A Ameaça Fantasma. Sim, o filme de Star Wars favorito de todos. Ainda falando sobre Star Wars, o universo de Danny Phantom tem sua própria linha de brinquedos populares chamada Space Wars, com personagens que lembram Chewbacca e R2-D2. Alguns dos computadores do mundo de Danny Phantom têm pelhas na parte de trás deles que você provavelmente acha que é uma referência aos computadores da Apple. Exceto pelas imagens assustadoras de Mad, os programas e ícones nos computadores de Danny e Vlad são exatamente os mesmos e na mesma ordem. A caçada de Skooker a Valerie e Danny no episódio Lições de Vida se assemelha ao enredo do famoso conto de Richard Connell, O Jogo Mais Perigoso. Muito parecido com a história, Skooker sequestra 2 humanos muito habilidosos em sua propriedade com o único propósito de caçar o que ele considera ser a presa mais desafiadora ou o jogo mais perigoso.
O Sr. Lancer solta título dos livros em vez de gritar palavrões. Algumas dessas citações incluem O Grande Gatsby, Sopa de Galinha para a Alma e Moby Dick. E isso foi o mais próximo que chegamos de linguagem própria em desenhos da Nickelodeon, exceto que talvez Ren Stimpy, o Roku ou Bob Esponja fossem lisos aqui na Nickelodeon. Hey Patrick, how the are ya? No episódio Que Você Quer, Paulina se transforma em uma popular gata de anime chamada Sayonara, que se parece com a personagem Hello Kitty. Mas Sayonara é na verdade uma palavra bastante dramática e final para um adeus em japonês. Isso porque o Burt não conhecia a palavra Sarabada. No episódio Professor do Ano, todas as técnicas dos 13 níveis de Tucker são baseadas nos 8 mundos do clássico Super Mario Bros. 3 de 1990. A falha do nível 0 é uma referência ao infame Mines World do Super Mario Bros. Original. Antes de enviar Danny para a Zona Fantasma no episódio Prisioneiros do Amor, Tucker pode ser visto jogando Space Invaders. Valerie Gray mora na rua Elm 461, uma referência óbvia ao clássico filme de terror Um Pesadelo na Rua Elm. Ela provavelmente teve mais chances contra Fred Krueger do que as outras crianças na rua também. Os dubladores originais de Johnny 13 e Kit, respectivamente William Baldwin e Chynna Phillips, são um casal na vida real. Eles estão casados desde 1995. No episódio Ela é uma Brasa, Danny brinca: Você aceita pedidos? Que tal tocar Beat It? Danny está fazendo referência à música clássica de Michael Jackson, Beat It. Michael Jackson tem sua participação mais óbvia no episódio Reinos Infinitos, onde ele é visto no seu julgamento de 2005 enquanto Vlad está passando pelos canais. Quando vemos o boletim de Tucker, descobrimos que Tucker não é apenas altamente proficiente em computadores, mas também em costura. Se Danny alguma vez precisar de um traje novo, ele sabe que não podemos chamar o caça-fantasma. Eles provavelmente irão matá-lo. Ele deve chamar o Tucker. A gangue hipster e o gato assustado pelo fantasma de $1 milhão é uma referência direta a Mistérios S.A. e Scooby-Doo. Além disso, curiosidade bônus, eu também trabalhei para Hanna-Barbera, o estúdio de animação que criou o Scooby-Doo. A organização secreta do governo dedicada a eliminar entidades paranormais conhecidas como Homens de Branco são obviamente um paralelo aos Homens de Preto, que essencialmente fazem a mesma coisa, mas com extraterrestres malignos. Eu disse ao estúdio que a razão de Danny não ficar sem camisa quando está no parque aquático é porque ele queima muito facilmente. Todos podemos inferir que Sam tem bom gosto para filmes. Por exemplo, um pôster de Laranja Mecânica do diretor Stanley Kubrick pode ser visto em seu quarto. No episódio Memória em Branco, Sam quer ver Trindade da Desgraça, um filme estrelado pela versão feminina do Exterminador Alien, a versão feminina do Exterminador do Futuro e a versão feminina de Fred Krueger. Eu ainda vou ver esse filme. Danny tem uma marca de nascença com o formato do estado da Flórida. O herói de quadrinhos favorito de Timmy Turner, o Queixo Rubro, aparece no show da Amber como um de seus muitos fãs no episódio Ela é uma Brasa. No episódio Que Você Quer, Danny e Tucker podem ser vistos jogando uma máquina de arcade intitulada Crash Nebula. Crash Nebula é um dos heróis favoritos de Timmy Turner de Os Padrinhos Mágicos. As referências cruzadas continuam. Em um episódio de Padrinhos Mágicos, um cartaz procurado do Danny pode ser visto na base de caça-fantasmas dos pais de Timmy. Ou vocês podem estar pensando nisso na forma errada e Danny poderia ser apenas um herói fictício em Os Padrinhos Mágicos. No especial de Crash Nebula, Danny pode ser visto na contracapa de uma revista em quadrinhos. A verdade é esta. Se Vlad fosse real, Steve Carell teria feito dele o meio homem, meio fantasma mais feliz do planeta. O escritor comprou um tijolo em Lambeau Field, a casa dos Packers, e gravou com Algum dia eu governarei, Vlad Plasmos. Os episódios favoritos de Dave Kaufman tendem a ser aqueles em que Danny passa o tempo com um determinado membro de sua família e a trama fortalece o vínculo entre eles. Ele cita os episódios Instinto Materno e A Orientadora do Meu Irmão como principais exemplos. Como todo grande super-herói, Danny Phantom é transcedido ao reino dos videogames. Seu primeiro jogo foi uma adaptação para Game Boy Advance chamado O Inimigo Final. O segundo se chama Danny Phantom Urban Jungle, que foi lançado tanto para Game Boy Advance quanto para Nintendo DS. Uma vez fizeram um passeio temático de Danny Phantom no parque temático da Nickelodeon, localizado em Minnesota. O projeto de Zonas Fantasmas de Danny Phantom consistia em uma gôndola horizontal estacionária com um pêndulo oscilante de 360 graus. Infelizmente, o passeio foi retirado em 2015. Danny Phantom teve 3 temporadas, de 2004 a 2007. Um total de 53 episódios foram criados para a série. A notícia do cancelamento de Danny não foi bem recebida pelos fãs, que tomaram as ruas da cidade de Nova York e protestaram em frente ao prédio da Nickelodeon para trazer o menino fantasma de volta. Infelizmente sem sucesso. Mas obrigado. De verdade, muito obrigado. E essas foram as 107 curiosidades de Danny Phantom. A curiosidade que eu mais gostei foi a número 24. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Sarabadá!